Bom dia. Hebreus 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. A lei, aquela lei que foi entregue por Moisés, ela só era uma sombra, né, do que haveria de vir. A lei não é definitiva, não era definitivo e não é. Ela só mostrava, apontava o que havia de vir. A lei, como Paulo diz, foi um aio até a vinda de Jesus. A lei apontava para o Messias, né? O nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. Porque a lei, ela era constituída de rituais, de sacrifícios. A lei era do oferecimento de holocaustos, sacrifícios constantes e diretos. Só que estes sacrifícios é impossível de salvar alguém. Não é a morte de um bezerro, de um carneiro, de um boi, de um animal qualquer que poderia libertar alguém do pecado. O mais que fazia é encobrir ali temporariamente. Então, apesar de todos os anos, né, como tinha o dia da expiação, um sacerdote ia lá, ficava no Santo dos Santos, clamando, intercedendo por todo o povo, mas mesmo assim o pecado permanecia, as pessoas sabiam que não estavam libertos do pecado. Versículo 2 fala, se não fosse assim, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos pecados. Se o sacrifício de animais ali, aquele sacrifício que era oferecido no templo diariamente, se eles resolvessem alguma coisa, eles teriam continuado até hoje. Até hoje estariam ali oferecendo sacrifício animal. Mas um sacrifício que Deus Pai realmente aceitou foi o sacrifício do seu filho, o cordeiro mudo. Ele sim derramou o seu sangue e uma vez e acabou. Não existe mais sacrifício. Mas aqueles sacrifícios que eram oferecidos antes não tinha condição de limpar ninguém. Por mais que você levasse ali diante do sacerdote, dos levitas, né? Que os levitas tomavam conta das coisas do Senhor, da congregação do Senhor. Animais todos os dias, animais puros, perfeitos, sem nenhum defeito, para ser oferecido ao Senhor, ele jamais tem condição de tirar os pecados. Infelizmente, tem algumas religiões, algumas seitas, que teimam em querer viver ainda a lei. A lei lá de Levítico, né? A lei que não solucionou o problema. A lei que se cumpriu em Jesus. E quando as pessoas estão teimando em viver a lei, estão rejeitando Jesus. Essa que é a realidade. Nós vivemos a nova aliança, nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos na graça.
não mais na lei, não mais na antiga aliança, mas na nova feita no sangue de Jesus. Tínhamos a promessa, a herança. Você só toma posse da herança após a morte ali do testador. Então, qual era o testamento? Jesus deixou-nos promessa de salvação para todos nós. Quando é que nós recebemos esse direito? Quando Jesus morreu. O testamento se cumpriu. O novo testamento feito no sangue dele se cumpriu. Então, nós temos direito à vida se nós perseverarmos, se nós lutarmos, se nós batalharmos em viver em conformidade com as orientações dele. Versículo 3. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. O sacrifício que se ofereciam todos os anos, ele era somente para recordar o pecado. Não era para eliminar, não era para tirar, só para recordar os pecados. Porque ela não tinha condição, não tinha poder para tirar o pecado. Esta que é a realidade. Era somente, então, uma recordação. Recordando que eu sou errado, que eu sou pecador. Há uma recordação que eu não tenho jeito, que eu não tenho salvação. Eu não tenho condição de me salvar e não existe nada que possa me salvar. Era só isso. Só para recordar. E por mais sacrifícios que você trouxesse ali para o sacerdote, nada ia mudar essa situação. E o versículo 5 fala, o 4 não fala porque é impossível realmente que sangue de animais, removesse pecados. O 5 fala, olha, por isso quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e oferta pelo pecado não te agradaste. Jesus, quando veio, ele disse, olha, sacrifício e oferta, Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não está preocupado com isso. Eu vejo hoje os espertalhões da fé, esses que vivem aí extorquindo o povo. O que eles fazem? Eles exigem voto, que as pessoas façam votos, sacrifícios, não, venha ofereça o melhor para Deus. Não é o melhor para Deus, é o melhor para eles. Tem a fogueira santa e outros, tem que sacrificar para Deus fazer, para Deus abençoar. Isso aí, eles estão errando, na verdade, porque eles estão a serviço das trevas, não do Senhor, apesar de estar citando o nome do Senhor. Mas as pessoas que participam disso estão errando, estão pecando, porque estão transformando Deus em um ser corrupto. Conclusão, esses que estão fazendo vão pagar um preço muito alto e os que estão participando também. Tanto um quanto os outros. E isso porque estão ainda oferecendo um sacrifício, desconhecendo o sacrifício da cruz, desconhecendo ou rejeitando tudo aquilo que Jesus fez, sofreu, as humilhações que ele passou por nós. Então, quem está participando disso, primeiro deveria ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Eles fazem isso exatamente por não ler a Bíblia, não conhecer, e são facilmente enganados pelos espertalhões da fé. Versículo 7. Então eu disse, aqui estou no livro, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito.
Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Como fala, realmente ele foi revestido de carne, de corpo. Ele era... Jesus é o verbo, é a palavra, ele se revestiu de corpo, de carne, para vir realmente para ser o sacrifício perfeito para o Senhor. Então esse é o sacrifício que nós conhecemos, esse é o sacrifício que nós aceitamos. Fora isso, não existe outro sacrifício, não. Daí ele veio, quando ele veio, ele falou, olha, aqui eu vim, está escrito no livro, porque está escrito nas escrituras, desde o início, lá desde Gênesis, lá a Bíblia já mostrava, apontava para a vinda de Jesus. Todos os profetas, Moisés apontou sobre a vinda de Jesus, do Messias, Davi, Ezequiel, Abacuque, Amós, os profetas. Estava escrito sobre a vida de Jesus. E se você for ler só os profetas, analisar as escrituras, você vai entender, você vai compreender, desde o nascimento de Jesus até a sua morte e a ressurreição, lendo somente nos profetas. Que eles revelaram tudo o que acontecia, eles revelaram desde o nascimento dele, onde ele nasceria, como ele seria morto, tudo. Tudo estava revelado. Ele falou, eu vim, para como está escrito agora no 8, ele está falando, havendo declarado em primeiro lugar, no 7, né? Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, está... Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio em obediência ao Pai. Jesus foi vencedor porque ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Versículo 8 fala, havendo declarado em primeiro lugar sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Fala, tudo aquilo, Deus está falando, eu não agradei, dos sacrifícios, daquelas ofertas pelo pecado, porque a pessoa pecava, entendeu? Pecou, cometeu tal, então trazia-se um sacrifício, um animal, ali para o sacerdote sacrificar. Então essa apresentação, as ofertas de animais, os holocaustos, o sacrifício era constante, mas não resolvia. A lei era incapaz de resolver. Prova tal que quando alguém cometia um pecado, vinha diante do sacerdote, a pessoa ou outras pessoas que vissem, conheciam, sabiam do erro, denunciava a pessoa ao sacerdote, e o sacerdote, então, de acordo com o delito, de acordo com o pecado daquela pessoa, determinava, não, essa aí vai ter que pagar uma multa e restituir, vai ter que dar um dote. Por exemplo, se uma pessoa mantivesse relações sexuais com uma moça virgem e que ela não fosse comprometida, não tivesse namorado nem noivo, ele tinha que dar, então, um dote altíssimo aí para o pai da moça e era obrigado a casar com ela. Agora, se ele mantivesse à força relações sexuais com a moça que era noiva ou casada, ele tinha que ser morto à pedrada. Então, veja você uma coisa, não tinha o perdão. Não tinha o perdão. A pessoa roubou, cortava a mão, era morto a pedrada, era morto assim, assado. Então, a execução era imediata. Errou, por isso, era a lei do olho por olho e dente por dente. A lei não tinha condições de resolver pecado. Ela apontava o pecado e a solução era ali, humana, física. Então, não adiantava, por mais holocausto, sacrifício que apresentava, não tinha condição de eliminar o pecado. Ou
hoje as pessoas pecam, mas quando se arrependem, são perdoadas. Hoje não existe a morte física ali imediato, não, sim espiritual, que é bem pior. Porque nós estamos falando da morte por toda a eternidade. Então, o que acontece? Se a pessoa ficar bem claro que, independente dos animais, dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas por expiação de pecado e tudo mais que se levava ao sacerdote, era incapaz de solucionar a questão do pecado. Jesus falou, olha, como Deus falou, foi sacrifício, você não aceitou, você não quis nada, esses holocaustos, essas ofertas pelo pecado. Mas eu vim, só me mandou, porque o único sacrifício que Deus aceitou foi seu filho, Jesus. Versículo 9. E então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Jesus fala, não, eu vim para fazer a tua vontade. Eu vim para fazer o teu desejo, o teu querer. Eu vim para cumprir a tua palavra. Eu vim para cumprir a palavra de Deus, que já estava revelada, exposta. Então, eu vim para cumpri-la. E o que que Deus fala então? E assim ele, referente-se a Deus, cancela o primeiro padrão, cancela-se a lei, ela se cumpriu, não mais agora, para estabelecer o segundo. Então é o Novo Testamento, cancelou a antiga aliança, estabeleceu a nova aliança. Cancelou o Antigo Testamento para dar vida ao Novo Testamento, foi feito no sangue de Jesus. É um dos motivos que nós teimamos em não acreditar em pessoas quando estão falando ainda, estão vivendo ali no Antigo Testamento, ou seja, porque não conhece a palavra de Deus, que ela está bem clara, bem explícita, que tem que ser cancelado esse primeiro padrão, tem que ser cancelada essa primeira aliança, porque ela se cumpriu integralmente em Jesus. E mesmo as pessoas que teimam em querer seguir a antiga lei, não conseguem. Por tal motivo, elas se tornam malditas, porque a própria lei dizia que são malditos todos aqueles que não cumpriram ela integralmente. Você tenta fazer integralmente, não cumpre, então você se torna maldito. E versículo 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. A única oferta que Deus realmente aceitou de sacrifício é o corpo de Jesus. Então, quando Jesus se ofereceu em nosso lugar, ele se ofereceu como sacrifício vivo, ele se ofereceu como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que tirou os pecados do mundo. Ele estava com aquele ato, né, caminhando para anular, né, para já invalidar a antiga aliança, para invalidar o antigo padrão. Porque a partir de então nós passamos a viver nele, no Senhor, ele que tem toda a autoridade, todo o comando. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover os pecados. Jesus, no entanto, haver oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés.
Na lei, o sacerdote ficava apresentando todos os dias, né? Exercendo seu direito lá, o seu trabalho como sacerdote nos templos, na congregação. Mas mesmo seus deveres, seus trabalhos, tudo que ele ficava fazendo, oferecendo ali os sacrifícios, as ofertas pelo pecado, ele não conseguia anular o pecado. Era somente sombra, quando eu falei, encobria somente. Acabar com o pecado só em Jesus. Mas aí o que aconteceu? Tudo que o sacerdote fazia não tinha condição de remover os pecados. Mas Jesus, ele veio e fez o sacrifício, ele se ofereceu uma única vez e pronto. Uma única vez Jesus se ofereceu. Quando o sacerdote oferecia dia a dia e não resolvia. Jesus veio e se ofereceu uma única vez. Não, eles prenderam Jesus porque ele se deixou prender. Ele foi crucificado porque ele se deixou crucificar. Ele estava ali cumprindo a vontade do Pai. Era obediência à palavra do Pai. É isso que nós temos que entender. Só aconteceu daquele jeito que ele quis. Nós vemos que Jesus não tentou fugir, ele não tentou correr, não. Ao contrário. Ele sabia com antecedência quando ia acontecer e ele avisava antes, vai acontecer assim, assim. Eu vou subir em Jerusalém, vai acontecer assim. Mas fique tranquilo, daí a 3 dias eu vou ressuscitar. E assim aconteceu. Ele colocou, ele ofereceu uma só vez, depois ele subiu, está sentado à direita de Deus, recebeu o prêmio maior, porque hoje todos se dobram diante dele, se rendem diante dele, tanto no céu como na terra, embaixo da terra, em toda parte. Sabe e reconhece que ele é o Senhor. Versículo 14, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Todos aqueles que estão buscando a Deus, estão buscando obedecer, viver a palavra dele, Jesus ofereceu para todos nós. Então essas pessoas que estão buscando, estão se santificando. Santificando é o ato de você abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar o que não presta, se afastar e se envolver com o Senhor. Todas essas pessoas que estão buscando desta maneira, elas realmente estão reconhecendo o sacrifício da cruz, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Versículo 15 fala disso, igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e os escreverei profundamente em sua mente. Conclui, dos seus pecadores e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Então é que uma palavra mais clara do que essa. O Senhor falou, escuta, tem que dizer para Jesus, se arrepende, pede perdão. O Senhor garante, fala, os seus pecados não me lembro mais, não. Eu não permito lembrar mais disso, acabou. Eu lanço no mar de esquecimento. Não existe mais. A lei não, a lei é o contrário, o pecado permanece. O pecado permanece. E o pecado só saiu através de Jesus. É de Jesus. Se eu falar dos teus pecados, olha, eu não me lembro mais. Dos teus pecados não mais me permitirei recordar. Eu não quero saber mais, você se arrependeu, já era. Então, quando eu vejo as pessoas sofrendo, não, eu me arrependi, eu pedi perdão, eu já me arrependi, mas eu sei que eu fiz isso, esse negócio tá me machucando,
Isso não é mais o remorso, o diabo está trazendo isso na sua vida. Se você acredita em Jesus, se você se arrependeu, pediu perdão, já era. Não deixa vir essas acusações contra você, não. Não deixa vir estes pensamentos contra você, que você é lavado e remida no sangue do Cordeiro. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifícios pelo pecado. A função da oferta do sacrifício na lei era só exatamente por causa do pecado. Mas se hoje você se arrepende, vai diante do Senhor, o Senhor perdoa, né? Perdoa todos os erros, todo pecado, não tem mais necessidade de estar oferecendo sacrifícios. Por que você vai oferecer sacrifício pelo pecado? Por que você vai ficar oferecendo ofertas pelo pecado? É você que está trazendo o pecado para você. Que já começa trazendo. Uma vez que você não está reconhecendo, não está aceitando o sacrifício da cruz. Não está aceitando o sacrifício de Jesus. Versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o Senhor agora descortinou para nós abrir um novo caminho. É através do arrependimento, nós nos arrependemos. Arrepender é abandonar o pecado, ter consciência que você errou, que você pecou, mas você se arrepende, você não quer mais pecar, você não vai mais pecar. Você confessa ao Senhor e você sabe que foi perdoado. Agora você pode andar de cabeça erguida, porque o Senhor perdoou. Então não importa se A, B ou C falam alguma coisa. Estão dizendo isso, aquilo. Não importa. Nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus. Na nova aliança feita no sangue dele. A vida no sangue. Versículo 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Então, nosso dever, nossa obrigação é voltarmos para Jesus, é nos entregarmos a Ele, é nós termos fé nele, é caminharmos em conformidade com a palavra dele, não com a palavra de Moisés ou de algum dos profetas, mas com a de Jesus, que ele morreu por cada um de nós, ele deu sua vida, ele se entregou por nós. Então vamos ter esta consciência e vamos agir de acordo com a vontade dele. Vamos viver o Evangelho, vamos viver na graça. E não vamos ficar tentando comprar alguma coisa, porque isso é ofensa ao Senhor. Você ficar tentando apresentar esses sacrifícios, essas ofertas de pecado aí nas igrejas aí, onde esses supostos pastores estão pedindo, você está participando disso, você está pecando. Peca quem faz, peca quem participa. Então, vamos voltar para Jesus,
Vamos saber que Ele, a promessa dele, nós temos promessa, Ele é fiel para cumprir. E nada nos vai faltar, nada vai fazer com que nós erramos, que nós possamos vir perder a nossa salvação. Perdemos a nossa salvação se nós abandonarmos Jesus. E não podemos, porque hoje nós vivemos na graça, não na lei, nós vivemos em Jesus. É isso que nós temos que entender. Eu li hoje o livro dos Hebreus, capítulo 10, até o versículo 25. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.